Recentemente, o governo australiano fez o release, eles anunciaram o Federal Budget. Basicamente, o que é esse tal do Federal Budget? Ele é um documento onde o governo vai explicar exatamente como ele pretende arrecadar dinheiro e, mais importante, investir o dinheiro dos impostos que eu e você estamos pagando aqui. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque recentemente na minha newsletter eu enviei um e-mail falando de alguns tópicos e foi uma massive response de vocês, de que vocês queriam um vídeo falando sobre isso. Então, exatamente o que eu vou estar explicando em mais detalhes alguns dos pontos mais importantes que impactam impactam você, independente do seu visto e de onde e quando você está aqui na Austrália. Para a gente começar, eu quero te pedir um favor. Eu quero que você se inscreva aqui no canal, porque eu falo de negócios, eu falo de investimentos, eu falo de finanças, mas o mais importante, eu falo de aumentar a renda e como você pode ter mais dinheiro no seu bolso no final das contas. Então, sem mais delongas, eu já quero partir aqui para o primeiro tópico, que é sobre eletricidade. O que o governo fez? Ele fez um pacote aí, onde ele vai dar um desconto de $300 para as contas de eletricidade das pessoas. Por quê? Porque as contas de eletricidade aqui na Austrália aumentaram muito nos últimos 2 anos. Então, o que o governo fez? Ao invés de ele pegar e te dar esse dinheiro que vai cair na sua conta bancária, ele decidiu fazer o seguinte, ele vai te descontar em torno de $75 por cada trimestre da sua conta bancária, diretamente sendo pago para as empresas de eletricidade. Então você não vai receber esse dinheiro no seu bolso, mas quando chegar a sua conta de eletricidade, você vai ver lá que vai ter um desconto, um valor que já foi abatido. Eu particularmente sou contra a maneira como eles estão fazendo isso. Por quê? Porque tem todo mundo, porque tem realmente muitas pessoas aqui na Austrália que não vão precisar disso. Ao mesmo tempo, nós temos muitas pessoas que vão precisar muito deste dinheiro. Então pensa o seguinte, pensa na situação de uma pessoa que tem muito dinheiro, ela vai receber os mesmos $300 que alguém que está lá struggling, tá, para conseguir ter o dinheiro para pagar as contas do dia a dia, para pagar a comida das crianças. Então isso para mim aqui não funciona. Essa pessoa que está precisando mais, ela deveria ganhar $600 ou $900, ou seja quanto for. E estas pessoas que não precisam, elas não precisariam estar ganhando esse dinheiro. E qual que é o problema? O problema acontece quando o governo vai tentar agradar todo mundo, porque eles teriam que definir, por exemplo, um montante. Quem ganhou, por exemplo, no último ano fiscal até tanto de renda não ganharia esses $300 e quem ganhou, recebeu dinheiro a menos do que esse limite que eles estão colocando, ganharia esses $400, $500, $600, seja lá quanto for. Aí ele se torna uma medida não tão popular. Então esse aqui é o meu primeiro problema com essa situação. E como eu estou colocando aqui também, tem essa disputa entre o governo federal, que quer ajudar as pessoas que estão com problema no custo de vida, porque está tudo muito mais caro, e ao mesmo tempo com o RBA, que é o Banco Central aqui da Austrália. Então quando eu coloco aqui que o objetivo do RBA é baixar a inflação, o que significa? O governo federal, ao dar esse incentivo para as pessoas, ele está reduzindo o quanto que você gastou na sua conta. Legal, beleza, vocês estão tentando ajudar. Só que para o Banco Central, a intenção do Banco Central australiano é que, ao subir a taxa de juros, ao deixar as coisas mais caras, por exemplo, no setor de empréstimos, toda essa pressão vai fazer com que as pessoas gastem menos, ou seja, elas vão ter que economizar mais dinheiro, evitar gastar comprando seu café, comprando roupas, e ao fazer isso, ela está esfriando a economia da Austrália. Qual é o problema disso? Que a oposição está batendo muito na tecla, é de que o governo federal australiano, ao dar esses $300 de crédito por ano para as pessoas, ela estará, em tese, inflacionando a economia, de forma que as pessoas vão ter esses $300 a mais e elas poderiam estar gastando aí ao invés de estar pagando a conta de energia. Então é muito complicado, é muito delicada essa situação, mas na minha opinião o grande ponto é, se você receber esses $300, o que você faria? Você que está assistindo esse vídeo, você precisaria desses $300 ou estaria ok se você não estivesse recebendo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, o próximo tópico eu vou falar de aposentadoria. Então, na aposentadoria em si, ela não foi um tópico muito falado dentro do Federal Budget, certo? Eles não falaram muitas coisas novas. A gente sabe que agora o superannuation está aumentando a partir de 1º de julho de 2024, então vai de 11% para
11,5%, uma coisa legal, bacana, as pessoas terão mais dinheiro no super, inclusive fiz um reel no meu Instagram falando um pouco mais sobre isso, tá bom? O que aconteceu? O Peter Dutton, que é o líder da oposição aqui na Austrália, ou seja, tem um partido o partido que está no poder, porque nós temos o partido que está no poder e temos o partido que está na oposição, tá bom? O que ele falou? Ele falou um monte de coisa. Na resposta dele, né, que a gente chama do budget reply, ou seja, ele vai contestar, ele vai comentar sobre o que o governo atual falou que ia fazer. Então, ele disse que deveríamos liberar, se ele for eleito, né, ele liberaria o acesso às pessoas a conseguirem usar o superannuation para comprar a sua primeira casa. Aqui nós temos um problema, porque primeiro já foi tentado fazer isso no passado e não deu muito certo e não passou esse pedido de lei, então esse é um ponto que pode acontecer. O segundo ponto, que para mim é o mais importante, é o seguinte: se você pensar que quem não tem hoje dinheiro para, por exemplo, uma renda alta e não tem um depósito suficiente para comprar um imóvel, é porque essa pessoa provavelmente não tem uma renda alta. Se ela não tem uma renda alta, significa que provavelmente ela não tem muito dinheiro no superannuation também. Então você pensa o seguinte: quanto que hoje você tem no superannuation? Você tem 10, 20, 30, 40, 50 mil dólares? Talvez algumas pessoas não tenham isso, porque você teve um salário mais baixo durante algum tempo aqui, que começou, trabalhou part-time, etc. E essas pessoas australianas também, que não têm esse dinheiro para comprar casa, provavelmente tem pouco dinheiro no super. Então, acaba que não resolve de verdade o problema das pessoas conseguirem ter o dinheiro suficiente. Ainda que elas tivessem, você vai estar injetando um monte de gente no mercado que ainda não tem muita grana, vai utilizar o super e talvez não vai conseguir chegar no valor necessário para comprar uma casa. Então, assim, não acho que é realmente uma coisa que vai ajudar ou que simplesmente até vai passar na legislação. Aqui eu quero comentar sobre Student Debts, que é o quê? Isso aqui não é International Students, tá bom? Isso aqui é para estudantes domésticos, para os australianos. Então, o que aconteceu? Houve uma mudança na indexação, ou seja, enquanto que os juros seriam aplicados no débito que essas pessoas têm, nessa dívida que eles têm. É como se fosse lá o FIES do Brasil, tá? O que a gente tem que levar em consideração nisso? O governo fez essa mudança, então ele baixou quanto as pessoas estarão pagando de juros. Por quê? Porque o governo quer que mais australianos possam continuar estudando na faculdade. Então eles querem incentivar. Então se eles não baixassem esses juros, as pessoas iam começar a reclamar, porque já estavam reclamando, de que estava muito caro, que era um absurdo, que eu tenho que pagar mais no meu débito que eu tenho aqui com o governo. Mas ao mesmo tempo, quando você pegou esse débito lá atrás, você sabia que isso ia acontecer. Só que ninguém achava que os juros e que a inflação na Austrália ia subir tanto. Então entende como que eles fizeram? Não, vamos apaziguar isso aqui, vamos baixar a bola, vamos diminuir esse custo aqui, as pessoas vão pagar, porque ao mesmo tempo que elas estão pagando menos, está ajudando no custo de vida delas, e eu continuo esse incentivo de que eles querem que as pessoas continuem indo para a faculdade, tá bom? Então, teve uma redução aí aqui a taxa de inflação, que era para ser 7,1%, eles botaram para a parte de 3,2%, tá bom? Então, assim, é uma boa diminuição, vai impactar muito nas pessoas. Então, até eu coloquei aqui, ó, o pagamento da dívida não vai mudar, mas significa que alguém que com uma dívida de 25 mil dólares terá 1.120 dólares a menos do que antes da mudança. Então, assim, é um impacto de 3 bilhões aí nos cofres públicos da Austrália. Então, a gente tem que ficar aí bem atento em relação a isso. Então aqui realmente meu parênteses, meu comentário pessoal em relação a isso, porque eles realmente querem ter essa boa imagem para que as pessoas continuem estudando. Então o que eu estou trazendo aqui, gente, é realmente minha opinião muito pessoal, tem mais alguns outros tópicos aqui, então espero que você não saia do vídeo, porque tem os mais interessantes vindo agora, principalmente sobre universidades e claro que a gente não poderia deixar de falar sobre a imigração. Então é exatamente o tópico que eu vou trazer agora para vocês. Então, voltando aqui para a tela, eu quero mostrar primeiro das universidades. Então, as universidades aqui, elas têm, claro, uma grande porção de estudantes domésticos, mas quem paga as contas de verdade são os estudantes internacionais, tá? Então a gente tem aí que eles querem ter, dentro do governo, o governo estabeleceu essa meta aqui, ó, de ter 80%
50% das pessoas em idade ativa obtenham uma graduação até 2050 e para isso seria necessário aumentar o número de pessoas de grupos desfavorecidos que frequentam as universidades. Então, olha esse lance, eles têm um objetivo até 2050, eles querem aumentar o número de pessoas e aí eles vão colaborar ajudando que você pegue essa dívida, que é o REX, e aí que você possa estudar, que você possa concluir sua faculdade e aí essa dívida vai sendo paga ao longo do tempo, tá? Então, essa mudança que eles estão fazendo de diminuir o número de estudantes internacionais nas universidades vai impactar muito financeiramente essas mesmas instituições. Por quê? Porque elas realmente dependem muito da receita delas. Vem de quem? De, claro, dos estudantes internacionais. Então, essa briga aí tá bem feia, essa briga a gente está escutando bastante gente grande dentro dessas universidades batendo nessa tecla e, obviamente, todo o setor de educação internacional da Austrália vai sofrer, porque com essas mudanças, com vistos sendo negados, com muita coisa acontecendo, isso aqui vai ter muito pano para manga ainda, tá bom? Então, aqui chegamos no nosso último tópico aqui, que é a questão da imigração. Então, pensa no seguinte, essas mudanças que a imigração está fazendo, que na verdade estão sendo forçadas pelo governo federal, então tem o governo federal, tem o departamento de imigração. O que está acontecendo? Os caras conseguiram, e os caras quando eu digo é principalmente a oposição, eles conseguiram encaixar uma narrativa de que eles bateram e juntaram o fato de nós não termos imóveis suficientes na Austrália, porque nós não temos, isso é fato. Então, ou seja, nós precisamos de mais imóveis na Austrália, nós precisamos construir mais imóveis aqui. E isso aqui já devia estar acontecendo há décadas e não está. Então, inclusive, o governo que estava anteriormente não fez tudo o que deveria fazer, o governo atual não fez tudo que tem que fazer e eles não vão conseguir atingir esse objetivo deles. É fato, tá? Não, matematicamente falando, não tem como eles alcançarem esse objetivo. Beleza, isso aqui é um fato. O que a gente tem que pensar com isso? Os caras da oposição começaram a bater na tecla de que a culpa são dos imigrantes, porque tem muitos imigrantes chegando, tem muitos imigrantes chegando. Gente, batemos recorde aqui na Austrália, que eles chamam de Net Migration, que é a diferença entre o número de pessoas que entrou no país e as pessoas que saíram. Então, o último recorde que a gente tinha, a gente estava falando de um pouco mais de 200 mil pessoas, que era, tem mais 200 mil pessoas, diferença entre quem entrou e quem saiu, beleza? O que está acontecendo isso? A previsão para este ano fiscal, que começou em julho de 2023 e vai até junho de 2024, é de em torno de 500 mil pessoas. Então, o que a gente está falando? Tem mais de 500 mil de pessoas a mais na Austrália hoje do que nós tínhamos há 12 meses. Isso é gente pra caramba. Então, a gente não pode negar de que a imigração tem um impacto sim na crise imobiliária, mas ela não é a única responsável. Então, o que está acontecendo? Eles estão batendo nessa tecla e juntando. Então, toda vez que eles falam de crise imobiliária, eles falam de imigração. E isso começou a dar voto. Isso começou a encaixar com a população australiana, dizendo, é isso aí, porque o cara está pagando mais no aluguel e ele achou um inimigo, entre aspas, em comum. Então ele não consegue comprar casa, ao invés dele pensar, porra, eu não organizei minhas finanças, eu não fiz investimentos, eu não tenho negócio, eu não aumentei minha renda, a culpa é de quem que eu não consigo comprar minha casa? Dos imigrantes. Entende como isso é muito fácil as pessoas culparem os outros pelas suas próprias atitudes? E de novo, eu não estou dizendo que a imigração não tem impacto, ela tem e é muito grande. Então o que aconteceu? O governo federal falou que agora para o próximo ano fiscal, que é 2024 e 2025, que ele vai diminuir essa net migration, ou seja, mais gente vai ter que ir embora da Austrália do que está acontecendo atualmente. E ao mesmo tempo que tem muita gente que vai embora, tem menos gente entrando, ou seja, eles vão limitar um pouco mais esse número de temporários aqui, de quem tem vistos temporários na Austrália. Ao mesmo tempo, também estarão diminuindo um pouco, e não foi muito grande, na verdade, quantos vistos de residência eles darão naquele ano fiscal. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque impacta todo mundo. Impacta você que tem um negócio, impacta você que é residente, que você é cidadão. Claro que impacta muito quem tem um visto temporário ainda e também as pessoas que estão vindo para cá. É importante a gente entender isso aqui. Então, esses números que eu estou trazendo, esse aqui, ó, nisso aqui, gente, a gente tem que entender que o projetado teve 343 mil pessoas a mais na Austrália do que era projetado. Então, eles estavam imaginando que seriam 200 e poucas mil pessoas e chegaram aí o net migration em 500 e poucas mil pessoas. Então, isso aqui
é o que eles vão bater na tecla. E se o governo atual não conseguir resolver esse problema, eles vão perder as eleições que vão acontecer ano que vem. Então as eleições têm que acontecer aqui na Austrália até setembro de 2025. Porém, a expectativa é que ela ocorra em maio de 2025. Então a gente está falando aí de praticamente 12 meses de hoje até lá. Então você vai escutar muito esse assunto. Custo de vida alto, a gente vai ouvir falar de taxas de juros aqui da Austrália, a gente vai ouvir falar muito de imigração e a gente vai ver muito crise imobiliária. Então esses tópicos estão sendo batidos. E o último que eu quero colocar aqui é que eles começaram a botar a culpa que o quê? Que os imigrantes estavam comprando imóveis aqui na Austrália. Só que o que acontece? Esse número, ele representa, olha isso, esse aqui do FIRB, né, que são as aprovações para quem mora fora da Austrália. Não é nem quem está aqui é residente permanente, por exemplo. É quem mora fora da Austrália ou que está aqui com visto temporário. Olha quantas casas, quantos imóveis foram comprados com essas autorizações. É muito pouco. Então, eles estão tentando de qualquer forma culpar somente os imigrantes por uma incompetência deles de não terem conseguido construir os imóveis necessários. Então, o que eu quero passar para você aqui nesse vídeo é o seguinte: calma, essas coisas acontecem, elas sempre aconteceram e elas vão continuar acontecendo. Então, a ideia do governo é o quê? Quem está aqui há muito tempo e que está aqui batendo, pulando de visto em visto, vai ficar mais difícil para essas pessoas, elas vão começar a ter visto negado e já começou a acontecer isso, e não estou querendo te amedrontar, eu estou querendo realmente te mostrar de que isso é uma realidade e como que você vai se preparar para navegar melhor esses momentos. Então, tenha calma, eu passei por isso, tive 3 trocas de vistos acontecendo, batendo na nossa cara, na hora de aplicar, mudou a regra, a gente teve que mudar de estado, a gente mudou de estado de novo. Enfim, foram várias coisas que aconteceram. Então eu passei por isso, eu sei como é difícil, eu sei como gera ansiedade, mas a gente entender a regra do jogo é a melhor coisa que você pode fazer, porque assim você consegue tomar melhores decisões. Então, em relação a tudo isso que está acontecendo, eu quero deixar aqui um espaço para vocês nos comentários colocarem, querem que eu explique mais detalhes sobre algum desses temas, querem que eu passe a minha opinião sobre algum outro tema em mais detalhes. Fiquem super à vontade, os comentários, a seção de comentários é de vocês. Eu estou aqui para descomplicar essas partes econômicas, essas nomenclaturas, essas decisões do governo, para que a gente possa entender e realmente tomar essas decisões melhores, porque no final das contas eu quero te ajudar, eu quero que você tenha sucesso e alcance seus objetivos aqui na Austrália. De novo, eu vou pedir aqui, se você gostou desse vídeo, deixa um like, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que precisam ter acesso a essas informações e, claro, aquele último pedido, se inscreve aqui no canal, porque esse é o meu objetivo, trazer conteúdo de qualidade, trazer conteúdo mastigado para que você entenda. Para de escutar aqueles problemas que a gente está escutando toda hora ali, aquelas buzinas, aquelas fofocas, e vamos focar em informação realmente direto da fonte e com coisas importantes que você precisa saber. Espero que tenham gostado desse vídeo também e eu vejo vocês no próximo.